Olá, concurseiros! Eu sou o professor Petrônio Castro e estou aqui mais uma vez com a nossa série de dicas rápidas endereçadas, vamos dizer assim, para o concurso da UFRA. Hoje nós teremos a nossa dica número 6, tá bom? Então a dica número 6 é, de novo, de gestão de pessoas. O tema hoje é recrutamento. Na verdade, a dica é sobre uma desvantagem de você usar um determinado recrutamento. Essa desvantagem é chamada de princípio de Peter. Vamos a ela. Mas antes de eu falar exatamente dessa desvantagem, é importante a gente estabelecer que no nosso programa tem o tema recrutamento e seleção de pessoas. Qual a diferença de recrutamento para seleção? Tá? Veja só, pessoal, recrutar é atrair candidatos. Quando você coloca, por exemplo, um anúncio no jornal, um anúncio nos classificados, solicitando pessoas, isso é uma ação de recrutamento, tá? Quando existem muitas formas, você pode, por exemplo, pedir para o empregado da sua empresa, um empregado seu, indicar um colega, se ele não tem algum colega que queira trabalhar, tá? Quando ele indica essa pessoa, isso também é uma ação de recrutamento. Recrutar é atrair candidatos. Agora, você está fazendo uma seleção, por exemplo, para o novo gerente. Você colocou um anúncio no jornal, apareceram 4 candidatos interessados, tá? Então, agora que você tem 4 candidatos, você vai fazer a seleção. Você vai escolher. Seleção é a escolha. Entre aqueles que foram atraídos, foram recrutados, você vai escolher aquele que se adequa melhor àquele cargo vago, ok? Olha só, recrutamento é um conjunto de técnicas e procedimentos que visa atrair candidatos potencialmente qualificados e capazes de ocupar cargos dentro da organização. Então, recrutamento, a palavra-chave aqui é atrair candidatos. Seria a frase-chave, né? Já a seleção, a tarefa da seleção é escolher entre os candidatos recrutados aqueles que tenham maiores probabilidades de ajustar-se ao cargo vago e desempenhá-lo bem. Então, recrutamento é atrair candidatos. Seleção é escolher, não é isso? Tudo bem. O recrutamento, nós temos 3 tipos de recrutamento. O recrutamento interno, o recrutamento externo e o recrutamento misto. A nossa dica de hoje é sobre o recrutamento interno. Se você quer ter todos os detalhes sobre essa aula, compre o nosso pacote para o concurso da UFRA, completo para o cargo de assistente administrativo, assistente à administração, que tem detalhe por detalhe disso. Mas a dica de hoje é apenas sobre uma desvantagem do recrutamento interno. Na verdade, é assim. Para a prova é importante saber algumas coisas. Primeiro, que não existe nesses recrutamentos um que possa ser enquadrado como melhor que o outro. Não existe também uma ordem. Primeiro é obrigado a usar o interno para depois o externo. Não. Dependendo da situação, dependendo da circunstância, você pode utilizar o interno, o externo ou o interno e externo ao mesmo tempo, que é chamado de misto. Mas o que seria um recrutamento interno? Recrutamento interno, pessoal, é assim. Tem um cargo vago, por exemplo, de gerente, numa loja, numa grande loja, tá? Tem uma vaga de gerente. Então, nós vamos fazer um recrutamento interno. Nós vamos buscar dentro da nossa própria empresa, entre os empregados que estão trabalhando conosco, alguns candidatos que tenham as qualificações e que queiram ocupar essa vaga de gerente. Então, no momento que eu estou buscando dentro da minha própria empresa, entre os empregados que já estão trabalhando nela, eu estou fazendo um recrutamento interno. Agora, se eu, ao invés de buscar dentro da minha própria empresa, eu vou procurar na rua, tá? Eu vou colocar um anúncio no jornal, ou eu vou ficar de olho quem é o gerente da outra loja, para eu roubar, vamos dizer assim, da outra loja, ou eu vou contratar um headhunters, né, um caçador de talento, para buscar um gerente para mim, maravilhoso, uma gerente, para minha loja, aí eu estou usando o recrutamento externo, porque eu estou buscando lá fora pessoas para participar do nosso processo de seleção aqui dentro. Por outro lado, eu posso usar o recrutamento misto. É quando eu, por exemplo, eu recruto 3 pessoas que já trabalham comigo na empresa, que têm perfis de gerente. Além disso, eu busco lá fora, por exemplo, mais 2, junto os 5 e faço a seleção. Aí, nesse caso, eu estou usando o recrutamento misto, porque eu estou usando pessoas internas, tá? Pessoas que já trabalham comigo,
e pessoas que não trabalham comigo, que estão no mercado, tá bom? Ah, então eu sempre tenho que usar o recrutamento interno, ele é sempre melhor? Não. Se você assistir a videoaula completa, você vai ver que o recrutamento interno ele tem vantagens e desvantagens. O externo tem vantagens e desvantagens. Já o misto, ele foi criado justamente para tentar maximizar as vantagens do interno e do externo, tá bom? Mas o nosso tema hoje é uma desvantagem do recrutamento interno, tá? Não estou dizendo que ele é pior do que o outro, estou dizendo que ele tem uma desvantagem que pode cair na tua prova e muita gente não sabe. Se chama princípio de Peter, tá bom? O princípio de Peter, ou princípio da incompetência de Peter, ou simplesmente princípio da incompetência, aplicado na administração, foi enunciado por Lawrence J. Peter, da seguinte forma, pessoal, olha só. Num sistema hierárquico, todo funcionário tende a ser promovido até o seu nível de incompetência. Já traduzi isso, da forma que está escrito, está meio confuso, tá? Mas antes de eu passar para a próxima tela, imagina que eu tenho uma loja no shopping e eu tenho uma excelente estoquista. E aí, por ela ser uma excelente estoquista, eu promovo ela a vendedora. Aí a menina trabalha muito bem, vende muito, eu promovo esta menina. Por ela ser uma excelente vendedora, eu promovo a vendedora responsável, VR. Essa VR, ela é excelente VR, eu promovo a gerente. E aí, ela me sai uma gerente mediana, uma gerente que não é E agora, ela vai continuar como gerente, que é onde ela mostrou o maior grau de incompetência dela, por não ter competências, no sentido de não ter as competências, os conhecimentos, habilidades, atitudes necessárias para o cargo. Então, o princípio de Peter diz exatamente que todo funcionário tende a ser promovido até o momento que ele alcança o nível máximo da incompetência dele, tá? Olha só, esmiuçando melhor aqui esse princípio. O enunciado do princípio de Peter, ele tem dois corolários. O primeiro diz o seguinte: com o tempo, cada posto, cada cargo tende a ser ocupado por um funcionário que é incompetente para realizar suas funções. E 2, o trabalho de verdade é realizado pelos funcionários que ainda não atingiram o seu nível de incompetência. E aí que está, o recrutamento interno, que é aquele que promove as pessoas que já são colaboradoras da empresa, fortalece as chances que esse princípio ocorra. Então, a empresa que ela se utiliza muito, repetidas vezes do recrutamento interno, só do recrutamento interno, ele vai ter muitas chances de ocorrer, tá, nessa empresa o princípio de Peter. Ou seja, as pessoas vão ser promovidas até o momento que ela atingir o maior grau de incompetência dela e vão permanecer no cargo. Moral da história: quem realmente vai fazer o trabalho são as pessoas que ainda não atingiram o seu maior grau de competência, tá? Você não tem que promover uma pessoa porque ela é boa num cargo. Por exemplo, eu sou uma boa vendedora, a menina é uma boa vendedora, então ela merece ser gerente. Não. Temos que ver se essa pessoa, que é uma boa vendedora, tem as características, as habilidades, os conhecimentos, as atitudes necessárias para esse novo cargo. E não por ela ser uma boa vendedora, eu vou arriscar que ela vai ser uma boa gerente, tá bom? Temos aqui uma questão que caiu em prova para mostrar que isso cai. Uma das desvantagens do recrutamento interno é conhecida como o princípio de Peter. 2 pontos. Se administrado incorretamente, leva a organização a promover continuamente seus empregados ou servidores, elevando-os até a posição ou função em que demonstram o máximo de sua incompetência. Caiu no STF de 2008, obviamente que está certo, e essa era a dica de hoje, tá, pessoal? Princípio de Peter, ele é considerado uma desvantagem de você aplicar somente o recrutamento interno. Só relembrando, dia 2 de abril, neste final de semana, eu estarei lá no Centu com vocês, ainda temos vagas, tá? Você pode entrar no site lojadoconcurseiro.com.br e garantir a sua vaga, tá bom, pessoal? Então, até a próxima dica. Tchau!